Olá, iniciando mais um Painel Regional, o seu habitual programa de debates, sempre aqui ao vivo pela Santa Cecília TV, às 13 horas e 30 minutos, de segunda a sexta-feira. Você pode rever o programa também em reprise às 20 horas, assiste ao vivo e também na reprise pelo Santa Portal, o portal digital da Santa Cecília TV, para você acompanhar as notícias mais importantes, os fatos que são de relevância aqui para a nossa região, fatos regionais do estado e também o noticiário nacional, sempre apresentado aqui com muita distinção pelos nossos convidados, nossos comentaristas, que leva a você não só a informação, como também o comentário com conteúdo. Hoje aqui recebendo com muita honra, novamente, o Rogério Custódio, que é do Departamento de Assuntos Legislativos. Rogério Custódio aqui à minha esquerda e também lá na ponta o professor Cristiano Silva, o nosso repórter cidadão. Aqui à minha direita o advogado Manuel Rogério e lá na ponta a Jéssica Souza, que daqui a pouquinho fala para você, telespectador e internauta, os canais de interação aqui com o Painel Regional. Nós vamos apresentar agora também os jornais que são parceiros aqui com o Painel Regional, como o Diário do Litoral, que traz como manchete hoje, o Diário do Litoral, traz como manchete, vamos aqui, ó, fechando aqui, muito bem, vereador é multado por desmatar a área. Trata-se do vereador Antônio Carlos Rezende, do PSDB, lá de Praia Grande. Foi autuado aí por desmatar área de preservação. Eu já passo aqui uma edição do DL para o Rogério e também para o professor Cristiano, ali nosso repórter cidadão, assim como para o Manuel Rogério. Outro jornal, também parceiro e integrante do mesmo grupo do Diário do Litoral, é a Gazeta de São Paulo. Gazeta que traz como manchete hoje, cassação de Cunha deve ser votada em até 2 sessões. Cassação de Cunha deve ser votada em até 2 sessões. Aí, manchete da Gazeta, e passo aqui para o Rogério e para o Cristiano, assim como para o nosso amigo aqui, o advogado Manuel Rogério. E já vamos iniciando aqui o cumprimento aos nossos convidados. Rogério Custódio, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Haroldo, boa tarde a todos que nos assistem, boa tarde, professor Cristiano, doutor Rogério, Jéssica, mais uma vez uma satisfação muito grande estar aqui com vocês e, para não ser repetitivo, mas sendo, espero contribuir com esses debates aqui que têm contribuído muito para a nossa cidade. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, viu? É uma honra estar aqui com vocês. E lá na ponta, o nosso repórter cidadão, Cristiano Silva. Cristiano, tudo bom? Tudo bom, Heraldo? Boa tarde e parabéns pela condução do painel regional. Boa tarde ao nosso colega Rogério Custódio, ao doutor Manuel Rogério, que, como sempre, uma referência do direito na nossa região. Boa tarde a Jéssica. Boa tarde aos nossos telespectadores, que sempre é o protagonista dessa tarde. E boa tarde especial a toda a equipe da Santa Cecília TV, né? Ao Marcelo Carmelito, ao Léo, ao Marcos Guerreiro e, claro, a toda a equipe que faz, sem dúvida nenhuma, esse programa uma ferramenta importante para o cidadão da nossa Baixada Santista. E peça fundamental também na equipe de produção do painel está ali o Vinagre, o nosso Luiz Vinagre, sempre registrando aqui, sempre eternizando os convidados que passam aqui pelo painel regional. Jéssica, tudo bom, Jéssica? Tudo bem, boa tarde, Geraldo, Rogério, Cristiano, doutor Rogério. E uma ótima tarde para você também que está aí em casa. Pelos telefones 3223-1120 e 3223-7676, você pode participar mandando a sua dúvida, pergunta, sugestão, que eu estarei repassando aqui para os convidados da bancada. E também pelo Facebook, facebook.com/Painel Regional TV. Espero que vocês contribuam com a gente, mandem suas perguntas. Muito bem, foi aí a Jéssica aí apresentando os canais de interação de você, telespectador, você, internauta, que acompanha sempre dá o prestígio da sua audiência aqui para o painel regional.
E olha só, lá em Brasília, senadores sob a presidência do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, apreciam neste momento o relatório do senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, sobre o impeachment da presidente já afastada temporariamente, Dilma Rousseff. A votação deve se estender pela tarde e você, telespectador internauta, que vê o programa já pela reprise à noite, certamente já terá o resultado. Mas, enquanto isso, se desenvolve lá essa fase do processo de impeachment. Rogério Custódio, irreversível, né? Me parece que dificilmente a presidente Dilma voltará à presidência da República. O cerco está se fechando, né, cada vez mais. Ontem, me parece, eu ouvi, foi feita uma sondagem, se eu não me engano, pela Folha, não vou ser responsável aqui, mas foi feita uma sondagem com os senadores, e nessa sondagem, dos que se dispuseram a responder, 44 senadores afirmaram a esse veículo de comunicação, não me lembro agora, que votariam a favor do impedimento definitivo da presidente da República. Então, eu acho que, enfim, vai começar agora. Eu estava vindo para cá, o senador Anastasia estava acabando de ler o relatório e a sessão foi suspensa por 1 hora e deve começar os debates. Vamos ver o que vai ser colocado nos debates, mas o cenário não está muito favorável, não. Mas o Senado, o Pleno é soberano, né? Cabe a eles essa decisão e a nós a expectativa do resultado. Muito bem. Cristiano Silva, pelo rumo dos acontecimentos, você acredita que o Michel Temer passa da condição de interino para efetivamente presidente da República? Acredito sim, Heraldo, até porque já estava sendo desenhado isso há mais de 6 meses atrás e o próprio Michel Temer precisa disso para poder representar o Brasil na ONU, né? Ele já está como presidente efetivado e não interino. E até o ministro Padilha, eu vou um pouquinho mais otimista, né? O ministro Padilha que disse que mais de 60 senadores estão aí a favor da autenticação do impeachment e parece que não tem mais jeito mesmo. Muito bem. Agora, Rogério, sob análise fundamentalmente jurídica e política, a Dilma dificilmente retorna ao Palácio do Planalto. Bom, Heraldo, primeiro vou cumprimentar os telespectadores. Eu não passei por você? Em nome do Vinagre, que está aqui no estúdio, eu vou cumprimentar a todos os outros que compõem a equipe. Em teu nome, Heraldo, eu cumprimento os demais membros da bancada e saúdo principalmente aos telespectadores. Essa questão da Dilma, há tempo, do ponto de vista político, eu vejo que já ficou decidido. Ficou decidido quando passou pela Câmara dos Deputados, quando chegou ao Senado e o Senado recebeu a denúncia contra a presidente. Esse período de tempo que está seguindo para se aferir os argumentos da acusação, os argumentos da defesa, até porque nós estamos vivendo sob a égide de uma Constituição que privilegia e muito o princípio da ampla defesa e do contraditório. Não deveria ser diferente, até porque qualquer questão que se desvie desse trilho será causa de enfrentamento pelo Supremo Tribunal Federal. Então tem todo esse trâmite, é um pouco demorado, mas diante do contexto político que a gente enxerga, no momento em que ela não conseguiu reverter a situação na Câmara dos Deputados, ela já entrou derrotada no Senado. Então é claro que vai ter que ter a formalização do impeachment pelo Senado, e isso eu diria que, salvo um milagre, a Dilma volta a governar. E eu digo ainda que se ela houvesse esse milagre, isso seria de uma irresponsabilidade política tamanha, porque o Brasil já começou a se estruturar novamente e já começou a demonstrar um novo panorama econômico, e o Brasil precisa mostrar para o mundo que é um país sério. Não pode ficar essa dança de hora é um, hora é o outro. Então,
se está certo ou se está errado no contexto jurídico, mas sob o contexto político e econômico, esse é o melhor cenário para o Brasil. Assumindo definitivamente o presidente da República em exercício, estabilizando todo o seu quadro ministerial e aí agora passando para a segunda fase, que é aprovar as medidas importantes para a nossa economia, que o Congresso vai enfrentar se tudo isso der certo. Agora, primeiramente eu me penitencio aqui por não ter colhido os seus cumprimentos logo na abertura do programa, doutor Manuel Rogério. Eu acho que é pela empolgação dos demais convidados, então cometi esse ato falho. Eu lhe perdoo, mas aqui nós já somos amigos, isso aí acontece, mas eu não poderia de saudar os nossos telespectadores. Exatamente, afinal, esse é o nosso principal objetivo, é atender os telespectadores. Doutor Manuel Rogério sempre liberando perdão. Agora, os que acompanharam, pelo menos, a abertura dos trabalhos lá no Senado Federal, com a presidência do Lewandowski, se evitou, ou pelo menos eu não vi aquela gritaria, aqueles pedidos, aqueles apartes e tal. Parece que a condução ali vai seguir uma seriedade ou uma tranquilidade, um rito mais tranquilo, não é? Porque quando são apenas os senadores, fica aquela gritaria, muita gente querendo levar no grito, e hoje parece que foi estabelecido ali o rito, né? Dentro daquela comunhão e daquela harmonia. É isso, ô Rogério? É necessário, né? Eu acho que o Congresso, essa atividade de legislar, ela o nome já diz, né? O parlamento. No parlamento, o que as pessoas fazem? Elas falam, né? Parlar. Tem que se falar, tem que colocar suas ideias, os contrapontos. O que não pode, e eu acho que a população brasileira está muito atenta a isso e vai saber dar a resposta no momento certo, são os excessos. Os excessos, os exageros, seja de que lado forem. Isso as pessoas não suportam mais. Eu acho que a discussão ela é saudável, ela é importante, porque se tem uma coisa que a Constituição de 88 nos garantiu e que todos nós devemos lutar com muita força, com muita veemência para manter, é o sagrado direito de defesa, é o sagrado direito ao contraditório, né? Ninguém pode ser considerado culpado até a transição em julgado. Então, é natural que o parlamento faça essas discussões. Eu acho que, como eu disse aqui de uma outra vez, Geraldo, acho que o Brasil ganha muito com tudo isso. Porque hoje a gente sabe um pouco mais de impeachment, a gente sabe um pouco mais de lei de responsabilidade fiscal, a gente sabe um pouco mais sobre pedaladas fiscais, sobre créditos suplementares, sobre uma série de outros assuntos, graças a toda essa discussão que está havendo. Então, eu acho que é saudável, é importante que ela haja sim. Acho que tem que ter sempre alguém ali, o mediador, o presidente ou a presidenta, às vezes a senadora Ana assume os trabalhos para mediar e colocar as coisas no trilho. A boa discussão é sempre muito bem-vinda, seja lá, seja nas câmaras municipais, no caso de Santos, Guarujá, Cubatão, onde quer que seja. O parlamento é o lugar para se falar, para se parlar. Cristiano Silva, você que conhece o Congresso Nacional, uma sessão mais harmônica, pelo menos o início que pudemos assistir, não? Heraldo, eu acompanho o Rogério, eu acho que o Brasil precisa voltar a caminhar e eu acho que agora os políticos, eles tomaram esse susto, né? E eles estão agora visando o país, então não pode ter excesso, eu acho que não pode ser feito politicagem lá dentro, política sim, mas politicagem não. Então eu acho que eles têm essa necessidade de quanto mais rápido colocar o Brasil nos trilhos para que esses 11 milhões de desempregados possam sonhar e ter esperança. Então eu acho que o excesso foi lá atrás, eu acho que agora é política, eu acho que agora é trabalho, justamente para que o Brasil possa voltar a crescer e a desenvolver. Manuel Rogério, um trâmite mais político, essencialmente político hoje, né? A gente, pelo menos o que assistimos nessa abertura e esse início de sessão hoje lá no Senado Federal? Olha, eu vou trazer o que acontece hoje no Senado Federal ao que nós discutimos num programa aqui, inclusive teve um debate acirrado entre eu e o Raton. O julgamento de contas, esse julgamento de impeachment, são julgamentos políticos. Nós temos parlamentares, que são nossos representantes, que estão lá
que eles, apesar de ter um rito que deve ser seguido, e esse rito está seguindo, mas o julgamento que eles fazem não é um julgamento estritamente técnico, sob a égide do direito, mas sim um julgamento político, ou seja, a política é um conglomerado de interesses dentro do que você encontra nesse conglomerado. O interesse jurídico, as questões de direito e as questões políticas e econômicas também. A gente sabe que o governo Dilma já não se sustentava mais, nem tanto como, nem só pela sua, que não havia uma interlocução com o Congresso Nacional, mas também o Brasil não estava sendo dirigido e gerenciado. A presidente se isolou e ficou acuada mediante uma enxurrada de denúncias. E isso levou o fortalecimento da tese do impeachment dela e levou à derrota que ela teve na Câmara dos Deputados. E certamente essa derrota será reiterada agora no Senado Federal. Por quê? A gente não consegue conceber nem imaginar que poderia a presidente Dilma, depois de 180 dias afastada, voltar, imagine agora ela voltando ao cenário nacional como presidente da República, reunindo todo o seu ministério novamente, sai todo o ministério que o Temer colocou, entra todo outro ministério de Dilma, muda políticas de governo. Ora, o que diriam? Que país é esse? É um país sério? Isso eu não consigo nem imaginar. Então, certamente, esse impeachment será confirmado justamente pela essa questão política e econômica, só pela questão jurídica. Sem contar que ela disse que quer voltar para convocar eleições gerais. Se é para convocar eleições gerais, não precisa do retorno. Exatamente. O já voltou atrás, né? O PT já orientou para ela não ficar sustentando essa tese, até porque o presidente do partido, o Rui Falcão, já deu sinais de que ele, pessoalmente, não é favorável a essa tese, né? É porque a gente tem um princípio do direito que pode ser aplicado nessa questão aí, que é o interesse de agir. Você não vai à justiça, você não discute o seu direito se você não tiver um interesse. E quando você demonstra que você não tem, que nem ela, querer voltar à presidência, se é para governar, tudo bem. Agora, voltar à presidência a convocar novas eleições, caiu o interesse de agir dela. Se ela não tem interesse de agir, ela não tem nem a condição de ação. Eu estou tentando fazer uma analogia com uma questão processual civil, mas que se aplica nesse caso. Ela tem que demonstrar o interesse. Afinal, nós estamos falando numa nação que precisa de um dirigente. A gente não pode ficar à mercê disso. Eleição, a hora que tiver, vamos para o pleito eleitoral e aí o povo vota. Se o povo vai votar certo ou errado, eu não posso te falar, eu não te garanto. Mas a voz do povo é a voz de Deus, aí está estabelecida a democracia, vai errando e vai acertando até uma hora que tudo vai ficar numa boa. Mas é curioso, pois não, perdão, pode Heraldo, falar. Eu que estive lá nos bastidores do impeachment e conversei com os taxistas, conversei com os cinegrafistas e com o pessoal do café, e uma curiosidade, a Dilma perdeu ali nos bastidores, porque eu conversando com as pessoas, não, era antipática, enquanto o Lula recebia os prefeitos, ela se negava a receber os prefeitos, então foi criando aquela animosidade, justamente com as pessoas que trabalhavam na casa onde ela exercia o poder. Então, se ela perdeu dentro de casa, ficou fácil para os opositores detonar, né? Então, eu acho que foi um dos erros da Dilma, talvez a soberba. O Rogério citou aí uma intervenção do Rui Falcão, presidente do PT, mas, na verdade, o PT parece que quanto mais afastada a Dilma tiver, melhor, porque não faz mais a defesa dela. Isso ficou claro também na festa do PT realizada no Rio de Janeiro, que sequer foi convidada, né? Então, o partido, eu acho que está procurando se reerguer, mas sem a figura da Dilma. E não é de agora, né? O professor Cristiano até pode me ajudar nessa questão. Esse afastamento do PT da Dilma não aconteceu agora, Heraldo. Se você lembrar, na festa de comemoração do aniversário do PT, acho que de 2015, se eu não me engano,
A Dilma já não compareceu no evento de comemoração por uma orientação do próprio partido. Então esse afastamento, não estamos aqui dizendo se há ou se não há, são sinais que emanam do próprio partido que vem demonstrando esse afastamento. E a Dilma também errou, né? Quando ela disse que se houve algum problema com a campanha, não foi ela, foi o partido. Então, eu não sei, eu acho que o que está sinalizando é isso, que é um afastamento de ambas as partes. Será que é uma maldição histórica? Porque se a gente olhar a história do Brasil, muitos dos vices assumiram o poder, né? Inclusive o próprio Itamar Franco, aí José Sarney. E se você for olhar a história, os vices, na sua maioria, foi que governaram o país. E não é só isso, né? Nós estamos em agosto, né? Agosto. Mas tem uma agosto tese que marca o suicídio, marca a renúncia do Jânio e outras tantas questões. A morte do Eduardo Campos aqui em Santos. Getúlio Vargas. Getúlio, no Rio de Janeiro, lá no Palácio do Catete. Mas essa questão do vice, você tem uma tese bastante forte, defendida por alguns economistas, em que diz o seguinte: sempre criar uma situação macroeconômica complicada e atinge as questões microeconômicas, dificilmente um governo se sustenta. Isso não é só no Brasil, é em todos os países, especialmente na América do Sul. Itamar Franco assume. O Collor não cai só por uma questão de essa questão do vice que eu achei interessante. Eu tive num congresso e tive conversando com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral e ele me falou que uma das disputas mais interessantes será da presidência da Câmara, das câmaras municipais, porque muitos presidentes de Câmara Municipal vão acabar assumindo para convocar novas eleições, porque qualquer problema que tiver na candidatura, não vai assumir o vice. Vai assumir o presidente da Câmara e eles vão convocar novas eleições. É esse que vai ser, me parece, o entendimento do tribunal. Então, por conta disso, fica aí o recado para aqueles que são vereadores e que conseguirem se candidatar no novo pleito à presidência da Câmara. Façam campanha dupla, né? E fica atenção para o telespectador também prestar atenção nas próximas eleições para presidente, prestar atenção no vice, hein? Porque corre o risco. Para tudo, né? Muito bem, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Olá, já de retorno aqui para o segundo bloco do painel regional. Bom, a violência não para, né? Os assaltos no sistema Anchieta Imigrantes continuam, mesmo com o anúncio aí do governo de que seria reforçado o policiamento, que iria entrar aquele caminhão blindado lá, o Guardião, Caveirão, não sei como é que estão chamando, né? O fato é que parece que houve um assalto agora há pouco, com a prisão dos assaltantes. Domingo houve novo arrastão ali na Anchieta, proximidades ali da Vila dos Pescadores. E é uma constante que já entra na nossa rotina. Olha, Rogério, atividade de risco, trafegar pelas estradas. Uma atividade de muito risco. É até interessante, você está citando, a Jéssica estava me comunicando um fato que acabou de acontecer, ainda não foi apurado se realmente é verdade, mas tinha foto e vídeo de 2 criminosos que tentaram assaltar novamente, hoje, na Via Anchieta Imigrantes. Nós tivemos essa semana e na semana passada outros assaltos, arrastões, ações criminosas. E isso, eu estou te falando curiosamente, porque ontem eu tive com o Banha na Assembleia. Eu trouxe até a pauta aqui da Assembleia, se você puder aqui dar, que é uma curiosidade da pauta da Assembleia, que se discutiu de todas as cidades do interior de São Paulo, nada se falou daqui da nossa Baixada Santista. E nós fomos lá justamente para falar dessa questão da Ecovias, dessa questão desses assaltos continuados, que nós temos uma representação contra a Ecovias, porque ela deixou se instalar na área, naquela zona que é uma zona de interferência dela, que é uma zona que é só ela que tem o comando, que está sob a égide da legislação, é uma faixa de domínio por lei, e nós fomos buscar o apoio dos deputados para que façam coro, apesar deles pouco virem a Santos, que façam coro a essa nossa representação, a esses nossos reclamos, porque essa representação que já data do ano passado,
esse ano ainda já fizemos outro reiteramento, fizemos inclusive um pedido de cópia integral dos autos da representação para ver qual as autoridades já foram comunicadas para a gente tentar identificar se há alguma espécie de prevaricação nisso. O Rogério, que é do DEALI, ontem acompanhou a sessão da Câmara, que eu estive lá também, e lá foi um debate de todos os parlamentares da casa, reclamando essa questão da segurança, por quê? Acho que todos nós, tanto santistas como vicentinos, aqueles do Guarujá, Praia Grande, não, às vezes não cotidianamente, mas uma vez ou outra, tem que, para chegar a São Paulo, atravessar a Serra do Mar. E para atravessar a Serra do Mar, a gente precisa de passar pelo sistema Anchieta Imigrantes. E hoje, a sensação de segurança está em nível insustentável. A pessoa, por mais corajosa que seja, ela tem medo de passar pelo sistema Anchieta Imigrante. Não é possível que o governo do estado não esteja vendo isso. Se não é problema da Dersa, se não é problema da Ecovias, o governo do estado tem que tomar uma medida. Não é possível que isso continue reiteradas vezes. Eu digo até que isso é crime. Isso é dolo eventual. Você sabe do risco que está causando a rodovia, ninguém faz nada, é dolo eventual por omissão. Agora, Manoel Rogério, você falou que lá na pauta os parlamentares debateram questões relativas a todas as cidades do estado, menos aqui da região da Baixada. E os nossos representantes lá? Nós temos 3 deputados, o Caio França, o Cássio Navarro e o Paulo Correia. Esse é a pauta do dia, né? Não são eles que fazem a pauta. Quem pauta é o presidente da Assembleia. Eu não sei o volume de trabalho que eles têm. Curiosamente, nós estivemos lá para falar da Ecovia, eu e o Banha, que está aqui, a pauta do dia 8 de agosto, e fomos folhear a pauta e não achamos nada da Baixada Santista. Acho que a gente pode fazer outra visita na próxima sessão e ver. Vamos começar a pesquisar, vamos começar a ficar mais inteirado para ver se os interesses da Baixada estão sendo discutidos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Bom, difícil a questão da segurança, né, o Cristiano? Muito difícil, nós comentamos aqui no programa de terça-feira passada, e eu acredito que o padre José de Anchieta deve estar se remoendo no túmulo, não é? No túmulo. Afinal de contas, no século XVI, ele utilizava aquele caminho para poder chegar a São Paulo, né? E depois de 100 anos começaram a utilizar burros. E só em 1947 que a Anchieta foi inaugurada para poder alavancar a economia da nossa região. E, Heraldo, tanto a Anchieta como a Migrante, eu acho que teve ali a má gestão, porque quando utilizaram 15 mil trabalhadores na construção da Imigrantes, e aqueles trabalhadores ficaram ali às margens da rodovia, criando casas, inclusive as cotas, eu acho que foi esse impacto que trouxe esse prejuízo. Você pode observar que pelos estudos aqui, a maioria dos assaltos ocorrem sempre na mesma localidade, próximo às cotas, próximo aos bairros, às comunidades. Ou seja, o marginal vai na rodovia, assalta e foge para a comunidade, utiliza a comunidade como refém. Então fica completamente difícil. E lá no Guarujá eu queria chamar a atenção que agora quem está sendo alvo são as escolas públicas, né? Hoje pela manhã, segundo alguns relatos, entraram na escola Raquel de Castro. Então os miliantes estão entrando nas escolas, assaltando os professores, aterrorizando o ambiente escolar. Se você não consegue dar aula, como que você vai conseguir dar segurança? É verdade. Rogério, é difícil, né, essa situação de medo nas estradas, né? Porque isso compromete, num aspecto não apenas de segurança do usuário, do motorista, mas influi negativamente no comércio, no turismo de toda a região, né? Porque na medida em que começa a se divulgar muito que é difícil, que é inseguro transitar por aqui, certamente as pessoas não vão vir mais para cá, né? Os nossos visitantes, os nossos veranistas vão preferir outras regiões do estado que está do Brasil, né? Vão tentar sempre ao máximo evitar, porque é uma questão de segurança e de vida, né? Olha, Haroldo, eu, sem dúvida nenhuma que nós temos debatido muito, toda a sociedade santista e a sociedade do litoral tem debatido bastante essa questão da segurança. Mas nós estamos, na minha opinião, olhado muito para isso sob o enfoque do policiamento, né?
a questão da polícia. E a gente esquece o seguinte, o crime, a ação criminosa, ela é dinâmica, ela tem um dinamismo. Então você vai colocar um policial militar a cada quilômetro do sistema Anchieta ou do sistema... Esse crime, ele não vai deixar, ele vai parar de acontecer ali, ou em algum momento, porque em algum momento aquele policial vai se ausentar, e ele pode acontecer, e vai mudar para o outro. Óbvio que isso não justifica. Hoje em dia você tem mecanismo de inteligência, você tem N tecnologias para dar uma controlada nisso. Mas eu acho que a gente não pode esquecer de também contribuir nesse debate da segurança o seguinte, o dinamismo do crime. Eu me lembro muito bem que há um tempo atrás, eu vou usar uma palavra não é muito correta, mas por exemplo, era a moda, as saidinhas de banco. Diminuiu bastante, ainda existe, mas diminuiu bastante. Por quê? Porque houve uma mudança de comportamento também. Era uma questão de moda também, continuando nessa linha, a questão dos assaltos, dos sequestros relâmpagos. Houve uma mudança de comportamento, os bancos alteraram, criaram um mecanismo que prejudicaram até os próprios clientes. Então, a partir de um determinado horário, você só pode sacar uma quantia X em dinheiro, você fica impedido, criou-se limites para uma série de questões. Hoje, o que nós estamos assistindo no sistema Anchieta Imigrantes é isso. Eu, pessoalmente, sou testemunha disso. Muitas das vezes eu tenho que ir a São Paulo, minha família mora em São Paulo, minha mãe, principalmente, minha namorada, e aí eu subo. E antigamente, o que eu fazia? Eu descia, antigamente quando? Falando em 2013, 2014, eu descia normalmente aos domingos. Hoje eu não desço mais. Eu desço na segunda-feira pela manhã. Acordo às 5 horas da manhã, porque sai de São Paulo, tem um trânsito abençoado, e desço. Então eu acho assim que a gente tem que olhar assim, a Ecovias tem participação nisso, mas a gente precisa colocar o ponto nos i. Eu acho que o sistema Anchieta Imigrantes administrado pela Ecovias, Geraldo, ele tem contribuído, eu não estou aqui para defender a Ecovias, não, mas ele tem contribuído bastante nesse quesito de segurança, quando você fala em câmeras, quando você fala nos sensores de presença de pessoas nas vias, quando você fala nas contribuições que eles têm dado no reforço do patrulhamento da polícia, doando, comprando viaturas para a polícia militar, contribuindo com as bases. Agora, tem uma situação que não pode esquecer, o dinamismo do crime, gente. É muito complicado isso passa por uma questão social importante. Acho que o professor Cristiano começou essa questão, que são aquelas comunidades que se alocaram ali e que muitas vezes são reféns da marginalidade, são colocados como reféns da marginalidade. É preciso olhar isso com muita atenção, mas especialmente eu insisto nisso, o dinamismo desse crime. Você coloca o policial, na hora que o policial virou as costas, o crime acontece. Rogério, eu quero discordar disso que você falou, porque dinamismo do crime, isso acontece porque o Estado não se faz presente. Quando o Estado não se faz presente, se cria um poder paralelo. O Estado já se mostrou que sucumbiu à criminalidade. Há tempo, ele já vem mostrando que a segurança pública nossa está falida. Se o Estado se fizesse presente, não haveria como haver esse dinamismo que você está falando do crime. Isso aí, acho que qualquer cidadão, você mesmo, você falou de dinamismo do crime, você falou que a Ecovias colabora com viaturas, mas você tem que fazer uma opção, mudar sua rotina, porque você não se sente seguro. Eu estive no Rio de Janeiro, nunca tinha me sentido assim inseguro. Eu estive no Rio de Janeiro é claro, é evidente a insegurança, esses negócios da Copa do Mundo, que a Olimpíada, eles bloqueiam ruas, aí você tem que mudar de endereço, aí você se perde naquele Waze, você fica assustado. E esse temor que eu senti no Rio de Janeiro, eu nunca tinha sentido aqui, porque nunca tinha acontecido nada comigo. Mas diante de tantas notícias de assalto, de homicídios, latrocínios que ocorreram aqui nesse sistema Anchieta Imigrante, eu fiquei assustado, até porque você vem com a sua família, a família é uma coisa que você preza, e isso me deixou com muito temor. E isso não é natural, isso não é dinamismo do crime, isso é falência do Estado. Bom, nós tivemos um caso curioso e certamente pitoresco, vamos dizer assim, de um furto. Ô, Jéssica, você tem essa informação aí, né, que está no Diário do Litoral? Está no Diário. Quer que eu fale? Por favor.
Então, eles roubaram um banco, furtaram 552 mil no centro de Santos, na João Pessoa, o Banco Santander. E ainda deixaram um recado assim, sem arma, sem ódio e sem violência. É um furto. Só queremos dinheiro. Na verdade, um furto. Com certeza cavaram um túnel, cavaram um buraco. Eles fizeram um pequeno buraco no cofre. Esse é o tipo de ação criminosa em que não há violência contra a pessoa, né? É o furto, né? O problema, Heraldo, eu poderia dizer que assim... sem arma, sem ódio, sem violência. A sociedade já vai começar a enxergar, o criminoso como um herói. Por isso que eu digo o poder paralelo. Você se furtou, levou do banco e não agrediu ninguém, não houve violência, ótimo, vamos bater palma. Só que está errado. Está errado, porque esse dinheiro ele vai financiar o quê? Vai financiar o crime. Claro. Esse crime que traz insegurança para a gente. Por isso que eu digo, o Estado faliu, sucumbiu ao crime. Mas aí, doutor Rogério, pegando esse gancho e sem querer polarizar entre nós aqui, acho que você tocou no ponto principal. Eu discordo, acho assim, quando você fala que a segurança está falida, eu acho que não, não é de hoje não. Eu acho que a sociedade, nós enquanto sociedade, precisamos fazer uma séria reflexão. Porque uma sociedade que cada vez mais precisa de homens armados com colete à prova de bala para se sentir segura, essa sociedade precisa urgentemente fazer uma reflexão sobre o que ela está fazendo com as pessoas, o que está acontecendo conosco, né? Não dá, eu acho que o papel da polícia militar, ele é um papel importante, ele tem que ser preservado, mas se a cada esquina que nós virarmos, nós precisarmos de um homem armado, uma arma na cintura, para que eu possa me sentir seguro, poxa vida, a gente precisa fazer uma reflexão muito séria. Quem organiza a sociedade? Mas, Rogério... Quem organiza a sociedade não é o Estado? Para isso que a gente tem representante nosso, porque se você pegar cada um indivíduo da sociedade, você vai ter interesses, variados interesses uníssonos, interesses antagônicos. Para isso a gente tem um Estado, porque senão a gente não precisa do Estado. Então vai virar comunidades que vão se organizar, ainda vai ter que ter organização. Os indivíduos, eles não se organizam. É o Estado que nos organiza. O Estado se apresenta com a sua força. Quando o Estado não está presente, o Estado paralelo toma conta. E eu concordo aqui com o Rogério quando ele fala referente ao valor ético. Porque se a gente não se sente seguro com os nossos políticos, porque a insegurança já parte da área política, a gente não se sente seguro. Então, essa é uma realidade. O marginal hoje, ele vai se sentir como se fosse o lampião. Lampião do século XXI. E outra coisa, né, professor? O Estado, ele não é algo apartado da sociedade. O Estado, ele é a sociedade. Os políticos, o prefeito, os vereadores, o governador, o deputado, o presidente, ele é membro dessa sociedade, né? Ele sai desse caldo, não vai se buscar lá em Marte ou numa ilha deserta e elege, bota o cara lá. Ele é fruto desse caldo. Ele né? Sai desse caldo, mas isso... quando ele chega lá, ele não adota políticas de governo acertadas, aí ele dá margem para isso. Mas por isso nós temos que aperfeiçoar cada vez mais os mecanismos de controle. Tem que fazer uma distinção aí para o telespectador entender que Estado é algo e governo é outro. Eu acho que a falha é do governo. Porque o Estado ele é de direito, o Estado é correto. Você observa aqui que boletim de ocorrência terão acesso restrito à segurança pública. Então, os boletins de ocorrência feitos na rodovia vai ter acesso restrito. Por que isso é uma forma de esconder. Eu vou um pouco mais longe. Eu acho que essa falência do Estado da segurança é apenas consequência, porque na verdade o Estado faliu na educação, faliu na saúde, faliu em todo o organismo social. E isso se reflete mais acentuadamente na segurança. Claro que essa construção que o Rogério criou aqui, de ter um policial em cada esquina, realmente é inaceitável. Mas, na medida em que ele deixou de suprir áreas essenciais ao desenvolvimento humano, principalmente na educação, quando o aluno passa 4, 5 anos na escola e sai sem saber ler, realmente muita coisa está errada. Vamos para mais um intervalo e a gente já retorna para a continuidade desse debate. Olá, já de retorno aqui para o terceiro e último bloco do painel regional. Nós já temos participação aí de um telespectador, é isso, Tem, Jéssica? sim. Diga aí. Antes de falar a pergunta, eu queria falar que o Eladi Zanir,
quer parabenizar o Rogério Custódio pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo junto à Câmara Municipal. Obrigado. Quem é esse? Eladir Zanir. Ele mandou... Bom, a pergunta é do Fernando Araújo. Ele disse, boa tarde. Com o nível de criminalidade que impregnou nossa política, dá para ter coragem de entrar nessa, sabendo que ou você se dobra e aceita o que eles fazem, ou algo de ruim pode acontecer com você? Eu estou entendendo que ele está dizendo que não se deve reagir. Realmente não se deve reagir. Porque o marginal nunca tem nada a perder. Você tem a sua vida, você tem a vida dos seus familiares. E essa questão de reagir, vamos deixar para os profissionais que tenham, né, aquela tranquilidade, aquela mente fria e podem raciocinar e são treinados para isso. Você tentar reagir é um risco muito grande, pode perder a sua vida e pode colocar em risco a vida dos seus familiares ou quem estiver com você numa situação lamentavelmente. Não tem como reagir na rodovia, não tem como reagir. Não, na rodovia não. Na rodovia, mas eu digo em qualquer outra abordagem. Também não tem como reagir, você vai reagir, não tem como, porque eles vão realizar o assalto, cometer as violências que tiver que cometer e vai demorar muito tempo até chegar um policial para fazer uma ocorrência. Essa é a realidade. E mesmo sem reagir, muitas vezes a vítima perde a vida, então é fora de qualquer conjuntura, de qualquer propósito isso. Muito bem, um fato meio esquisito veio ao noticiário, Manuel Rogério, demais amigos aqui da mesa, que o governo do estado pediu autorização para a Assembleia Legislativa para vender o terreno onde está instalado o Terminal Público Pesqueira de Santos, ali na ponta da praia, bem ao lado do Atracadouro das Balsas. Com isso aí já acendeu uma polêmica imensa, e a própria prefeitura já se colocou contrária, acentuando que se trata de uma área pertencente à União. Se pertence à União, como é que o governo do estado quer vender? Bora, Rogério. Em primeiro lugar, eu acho que vender um patrimônio tão estratégico ali, independente se é da União ou se é do estado, eu acho que está fora de cogitação. O dinheiro que se vai arrecadar ali, ele é como um nada diante de o volume que o Estado tem que gastar para cumprir a sua obrigação fiscal e a sua obrigação social. Agora, eu digo ali porque é uma área de segurança pública, é a entrada do Porto de Santos, é a entrada da Baía de Santos. Se estivéssemos em época de guerra, ali estaria toda a força nacional que existe aqui na nossa região. Para quê? Para proteger o nosso porto, para proteger a entrada da nossa cidade pela via marítima. Isso está fora de cogitação. O que eu venho trazer, retornar à discussão com o Rogério, quando ele falou que é a sociedade que tem que se impor, é a sociedade que tem que construir um momento novo. Eu acho sim, eu acho que tem que vir novas gerações com novos pensamentos, que entre nesse contexto político com ideias coletivas, não com ideias individuais, se abstraia, tira aquela capa de interesse pessoal quando for ingressar num cargo público. Para quê? Para você enxergar na coletividade. Por que eu estou falando isso? Porque você, quanto sociedade, você elege aqueles seus representantes. Quando você elege aqueles seus representantes, eles compõem um governo que vai dirigir o Estado, separando Estado e governo. O Estado é o território, é aquele que está sob as égidas das leis constituídas, e o governo é aquele que vai dirigir isso aí, organizar tudo isso, fazer políticas de governo que alcance o interesse de cada um do indivíduo da sociedade. O que cada um dos indivíduos da sociedade quer? No mínimo, são os serviços essenciais. É ele ter segurança, é ele ter as questões de saúde, poder ser atendido no médico se ele tiver um problema de saúde, é ele ter educação para o seu filho. Esses são o mínimo,
são os serviços essenciais mínimos que o Estado tem que garantir. O que a gente vê agora são políticas de governo que não garantem os serviços essenciais mínimos. E mais. Quando nós deparamos com essa questão de venda de um terminal pesqueiro, onde nós tivemos a visita recentemente de um ex-ministro aqui da Pesca, que depois foi ministro também da Secretaria de Portos, que veio e apresentou projetos de reestruturação do terminal pesqueiro, acompanhado pelo nosso prefeito, acompanhado por autoridades do governo estadual. Agora a gente vê o governo do estado ignorando tudo isso, dizendo que quer vender. Vender para quem? Isso me parece alguma coisa carimbada, alguma coisa direcionada, porque eu não consigo conceber a ideia de vender uma área tão estratégica a troco de uma miséria de um trocado nos cofres do governo. Eu quero levantar uma questão, viu, doutor? A questão dessa irresponsabilidade, porque quando o governo tomou uma medida dessa, sem antes consultar a população que muitas vezes tem uma expectativa, que é o caso da Rua do Peixe, eu fiz diversas matérias ali, e ali é uma questão social e econômica. Muitos trabalhadores estão acreditando que vai sair da Rua do Peixe e vai para essa área, que parece que foi uma negociação antiga que está em curso. Então, se o Estado faz isso, o Estado ele quebra essa responsabilidade. Né? E você falou da questão social, eu acho que nós estamos num ano político, e eu acho que o nosso telespectador ele tem que prestar muita atenção na hora de escolher o seu candidato, observar sempre a competência, porque a competência ela é feita de conhecimento, de habilidade, de atitude, mas principalmente de valor ético. Então nós temos que avaliar e saber se o nosso candidato tem essa última palavrinha aí, que é o valor ético, porque senão, amigo, ele vai pisar na bola com você. Na verdade, acho que o Rogério, o Estado devia se unir à União e até a mesma Prefeitura de Santos e revitalizar aquela área, né? Tornar mais dinâmica a atividade ali do terminal, até como forma de baratear o pescado, né? Porque o pescado hoje é muito caro e nós temos uma abundância, né, de produto aqui na região. Curioso, muitas vezes a gente sabe que o pescado chega aqui no terminal, vai para São Paulo e retorna aqui para a gente, para o mercado, para o varejo, a um preço exorbitante. Quer dizer, se houvesse aí essa união dessas três esferas de poder, a gente talvez tivesse aí um produto na mesa do brasileiro, na mesa do munícipe, de forma mais barata, não é? Essa notícia pegou a todos nós assim, com uma certa surpresa, né? A Prefeitura de Santos tem conversado, sim, através da sua Secretaria de Desenvolvimento Urbano, tanto com a SPU, né, a Superintendência do Patrimônio da União, quanto com o Governo do Estado, sobre possibilidades, a projetos, a estudos, para se revitalizar aquela área, inclusive de modo a contemplar essa questão do pescado, contemplar, modernizar, fazer um grande projeto ali. Esse é o interesse da cidade, é o desenvolvimento econômico. O doutor Manuel Rogério colocou bem, é uma área estratégica, não penso muito nessa questão militar, mas penso muito mais na questão do turismo, do desenvolvimento, emprego, renda. Economia, né? Eu acho que isso é uma área importante. E estamos falando de uma cidade que não tem área, né? Nós não temos tantas áreas assim hoje. Isso aqui causa maior estranheza. Desenvolver projetos. Então é uma área estratégica. Eu tenho certeza que os diálogos vão ser feitos aí através da Prefeitura, com o Governo do Estado. Vamos verificar direitinho o que está acontecendo e construir a melhor solução possível. Acho que o Estado, assim como o Governo Federal, tem lançado mão de vender alguns ativos. Talvez o Estado tenha pensado nessa possibilidade, mas acho que o doutor Manuel Rogério colocou bem. O Estado de São Paulo, que se arrecade ali 30, 40 milhões de reais, não dá, não sei mensurar qual é o impacto disso nas contas públicas. Acho que é importante, sem dúvida, mas revitalizar aquela área, devolver aquela área para a região da Ponta da Praia, que é tão sofrida, né? Já tem N outros problemas ali, da questão do impacto do porto mesmo. Eu acho que é importante, sim, e tenho certeza que todo município vai se esforçar, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, para achar uma solução. E só rapidinho, Haroldo, acho que o doutor Manuel Rogério, talvez eu não tenha sido muito feliz, mas na minha expressão eu entendo que, sem dúvida, nós precisamos fazer uma reflexão séria de sociedade mesmo. Na questão da educação, na questão do esporte, né? A capa aqui até da Gazeta de São Paulo traz essa matéria da Rafaela,
que conquistou o primeiro ouro do Brasil. Acho que muito mais do que o primeiro ouro do Brasil é o que representa essa moça, né? Da onde ela veio, qual é a história dela, como é tudo que ela sofreu na Olimpíada de Londres e como ela chegou aqui. A Rafaela, ela simboliza isso, ela simboliza que trabalho, perseverança, acreditar que é possível sim. Mas sem apoio do Estado. Sem apoio de ninguém. Não, apoio de uma ONG, né? Apoio de uma ONG que atua lá no Rio de Janeiro, daquele judoca também e o mestre dele. Quer dizer, o Estado novamente continua falhando. Quer dizer, Haroldo, mas quando você pensa na Olimpíada em si, né, em tudo que foi feito, no o tamanho das Olimpíadas, pessoas não é que têm esse fazer só dinamismo. Não, o esforço dela tem que ser reconhecido. Mas eu acho assim, a gente também tem que, com todo respeito, tomar muito cuidado. Acho que Hobbes lá atrás, ele já identificou essa necessidade de um ser supremo que controle tudo, né, o Leviatã. Mais para frente, vem Rousseau e traz a figura do contrato social e diz, olha, nós precisamos pactuar, precisamos combinar como é que esse poder vai ser gerido. E hoje eu acho que o Estado ele precisa, como qualquer pessoa, como qualquer ente, ele precisa estar sempre... O problema aí que você está trazendo aí, esse pacto, esse contrato social, é o problema do freio e contrapeso, que teve muito freou o governo, está freado, ele não anda. Vamos abrir espaço ali para o telespectador, Jéssica? Tem sim. O Uriel está perguntando, vocês não acham que essas atitudes do Congresso diminuem ainda mais o conceito dos políticos? Afinal, o impedimento da Dilma é político e não jurídico. Ué, lá é uma casa política, não é jurídica? É jurídico, já temos comentamos judiciário. Isso, Uriel, é um julgamento político, como bem analisado aqui pelo Manuel Rogério. Mais participação? O Valdomiro Trento está perguntando para o Custódio. A Câmara de Santos tem 3 assessores de livre provimento, mais 3 liderados pelo Poder Executivo. Vou falar rapidinho, porque ela é menor, é grande. A Câmara tem mais de 400 funcionários, agora já tem 12 assessores para cada vereador. Cubatão também. A Assembleia Legislativa de São Paulo tem 94 deputados e mais 32 assessores para cada. A Câmara Federal, 25 assessores para 513 deputados. O senhor entende que o Legislativo está dando o exemplo para o país ou uma reforma política é fundamental? Olha, independente, obrigado, viu, pela tua participação, independente dessa colocação, do tamanho da Câmara, eu acho que primeiro a gente não pode nunca, da Câmara, do Senado, enfim, é importante demais que haja uma estrutura mínima para que os poderes, para que o Poder Legislativo, o Poder Executivo, o Poder Judiciário, né, ele funcione, ele precisa operar. Você tem uma burocracia ali, e aí, burocracia, não burocracia, que ela precisa funcionar. E isso requer pessoas técnicas, pessoas capacitadas, gente de qualidade. Agora, a reforma política necessariamente não passa por isso. A reforma política passa por uma revisão muito séria de como se dará a representação. O que vai ser importante vai acontecer, viu? É consequência. É uma grande reforma administrativa. Hoje, o Estado, do tamanho que ele está, a gente está falando muito de Estado, ele não vai se suportar por muito tempo. Hoje nós já temos uma carga tributária muito alta. O Heraldo no outro bloco colocou muito bem isso. Você tem uma carga que você não está conseguindo dar esse retorno para a sociedade em educação, em saúde, em segurança. Não tem como aumentar essa carga tributária. Então, consequentemente, uma reforma do Estado vai ser necessária. E uma reforma política vai acontecer. Nós já tivemos uma pequena reforma eleitoral agora e vamos avançar para uma reforma política maior, eu tenho certeza disso. E se o problema for assessores, é bom que se saiba que no Poder Judiciário também vários assessores de livre provimento. Muito bem, com essa participação, esse encerramento aqui do Manuel Rogério, a gente vai encerrando o painel regional desta terça-feira e convidando vocês para que amanhã estejamos juntos novamente às 13h30. Agradeço a participação dos convidados de hoje e refaço aqui o convite para que amanhã estejamos juntos novamente. Muito obrigado.